Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quimicamente Falando, eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aí seguimento à resolução do caderno do aluno de primeira série do segundo bimestre. Então se você não assistiu a aula anterior, acesse o link na descrição, assista e depois você retorna. Então iniciando a nossa aula aqui na página 37, se eu não me engano, isso mesmo, na página 37, começamos a desenvolver a atividade 1D e finalizaremos a aula aí com a atividade 1E, certo? E o interessante, pessoal, é que essa aula ela tem bastante referência com a primeira aula do segundo bimestre, onde medíamos o poder calórico dos combustíveis, no caso, os nossos alimentos, né? A gente utilizava ali um experimento para descobrir que alimento poderia estar gerando mais energia para mim, que tinha um poder calórico maior. Na aula de hoje nós vamos fazer a mesma análise, né? Não é o mesmo procedimento. Nós vamos fazer a mesma análise. Nós vamos observar quais combustíveis podem liberar mais energia. Só que nesse caso, pessoal, a gente não compara mais a variação de temperatura da água. Tá? A gente vai comparar outras informações. Então eu peço para que nesse momento você acesse o vídeo da atividade 1D, experimentos de química, poder calorífico dos combustíveis. Tá? Este vídeo ele está no YouTube com 6 minutos e 43 segundos. Assista essa experiência, tá, pessoal? Anote as informações mais importantes ao seu ponto de vista e depois você retorne para que a gente possa dar seguimento à aula, tudo bem? Então, imaginando que você assistiu a experiência, pessoal, que dá para a gente já comparar, né, em relação à primeira aula, é que lá na primeira aula era aquecido alimentos, né, esses alimentos produziam uma chama, esses alimentos eram utilizados até que eles não acendessem mais, e a gente comparava o poder calórico de acordo com quanto a água aumentava a sua temperatura. Quanto maior a temperatura da água, mais calórico era o alimento, né? Além das tabelas nutricionais que poderiam ser comparadas também. Na aula de hoje não é assim que é feito. Pelo contrário, é utilizado a mesma variação de temperatura para a água. Se você observar, o álcool aqueceu a água de 22 graus a 90, tendo aproximadamente aí um aumento de 68, 70 graus. Vamos falar de 70 graus, tá? Então o álcool aumentou a água em 70 graus aproximadamente, e a querosene, a água estava em 21, foi para 90 graus, 69 aproximadamente 70 graus. Então se vocês observarem, tanto o álcool quanto a querosene fez a água aumentar em 70 graus aproximadamente. O que significa que não foi a água utilizada como parâmetro, pelo contrário, né? Tanto é que a temperatura para ambos os casos foi a mesma, né? Então, o que eu vou comparar? Eu vou comparar, pessoal, a massa de combustível que foi consumida. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui a caneta para marcar para vocês, né, circular e mostrar o seguinte. Para eu aumentar a água em 70 graus, eu precisei consumir em gramas apenas 1,5. Vamos arredondar aqui. Eu preciso consumir 1,5 gramas de querosene. Já é o suficiente para fazer a água aumentar a sua temperatura em 70 graus. Agora, quando eu comparo com o álcool, para que o álcool faça com que a água aumente a mesma temperatura, né, da querosene, que aumente a 70 graus, eu precisei de quase o dobro, né, de 2,5 aproximadamente. Então significa que para fazer a água aumentar em temperaturas iguais, a massa de álcool tem que ser maior. Eu vou gastar mais álcool do que a querosene. Dessa forma, a gente consegue determinar o poder calorífico. Quanto menos massa for consumida, maior é o poder calorífico do combustível. Quanto mais massa for consumida, menor é o poder calorífico aí do combustível, certo? Então, essa foi a análise de hoje. Bem simples, tranquila. Só que agora nós vamos, né, dar início à atividade 1E, então vamos voltar aí para o nosso caderno do aluno, aonde eu tenho uma tabela mostrando o rendimento, né, comparado de alguns combustíveis aí. E nesta tabela, pessoal, eu vou analisar os valores para saber os combustíveis que têm um poder calorífico maior e os que têm um poder calorífico menor, certo? Só que tem uma coisa interessante, tá? Essa tabela, ela utiliza duas unidades de medida. Ela nos dá uma energia em quilojoules e uma energia em quilocalorias. É a mesma coisa de eu falar assim, olha, eu pesei, né, uma amostra de uma substância
e deu meio quilo. Uma pessoa vai lá e fala assim, eu pesei uma amostra de uma substância e deu 500 gramas. No caso, pessoal, as massas eram as mesmas. Eu só usei unidades de medidas diferentes. Né? Para massa, eu posso usar gramas, quilo, miligramas, toneladas. Então, quando a gente fala de energia, a gente pode usar tanto quilojoules quanto quilocalorias. A gente só observa pelos dados que quilojoule é uma unidade maior, né? Os números nas tabelas aqui de quilojoules, ele é maior. E como nós viemos estudando lá na primeira atividade quilocalorias, quando falávamos dos alimentos a gente estudava quilocalorias, nesse momento a gente vai analisar quilocalorias, mas em um outro momento, principalmente lá na disciplina de física, você vai voltar a falar de quilojoules, tá? Neste momento, pessoal, vamos analisar somente quilocalorias, mas quilojoule também é unidade de calor, tudo bem? E analisando esses valores, eu já posso entender que quanto for maior o valor aqui, ó, na coluna de quilocalorias, maior é o poder calorífico do meu combustível. E aí, pessoal, analisando essa tabela, eu vou te fazer 4 perguntas. Essas perguntas eu quero analisar com vocês, principalmente a primeira, que diz o seguinte: de acordo com a tabela 1.2, compare o poder calorífico do álcool combustível e da gasolina com 20% de álcool. Certo? O exercício tem mais coisas, mas nesse momento eu vou parar o exercício e vou ler só esse ponto aqui, tá? Você vai falar assim pra mim, nossa, professor, muito fácil, né? Leitura e interpretação de tabela. O álcool combustível, né? Analisando a minha tabela aqui, ó, álcool combustível, quilocalorias, ele vai aí gerar 6.507 por quilo de álcool, né? A cada 1 quilo de álcool que eu consuma, eu vou gerar 6.507 quilocalorias. Beleza. Agora eu vou analisar aqui a gasolina aí com 20% de álcool, e essa gasolina com 20% de álcool vai gerar 9.700 quilocalorias a cada 1 quilo, né, de gasolina que eu consumi. Perfeito, né? Entendi já deu para perceber que o poder calorífico aí da gasolina é superior. Só que aí eu vou te fazer uma pergunta bem simples, cara. Você já comprou gasolina e álcool no posto de combustível por quilo? Não, a gente compra por litro. Por isso que o exercício ele te faz a seguinte pergunta, né? Compare esses combustíveis, transformando quilocalorias por quilo em quilocalorias por litro. Porque aí, se eu entender, né, a quantidade de calor que esses combustíveis vão gerar por litro, fica até mais fácil de eu saber qual combustível eu vou optar na hora de comprar. Porque eu compro gasolina e álcool num posto por litro. Por isso que o exercício nos dá densidade, tá? Ele coloca aqui, ó, dados, densidade do álcool e densidade da gasolina, e através desses dados de densidade e da tabela, eu vou comparar em litros. Lembrando que essa tabela está em quilos, eu sei o quanto de energia é gerada por quilo, mas eu quero saber agora por litro. Quanto é gerado por litro desses combustíveis, tá? Então, nesse caso, pessoal, abrindo aqui a minha resolução, eu vou fazer uma comparação entre o álcool combustível e a gasolina, certo? E o que eu vou utilizar como informação? Vou utilizar, né, os dados que eu retirei da tabela, nesse caso, né, a energia liberada a cada 1 quilo desses combustíveis e a densidade, porque é justamente essa densidade que vai me dar as informações ali em litros, tudo bem? Então, montando o meu esqueminha, ele vai ficar da seguinte forma. Nós sabemos que a cada 1 quilo de álcool, certo? A cada 1 quilo de álcool, vou até deixar a fonte maior aqui para você visualizar melhor, vou deixar 28. A cada 1 quilo de álcool, isso é gerado para mim 6.507 quilocalorias. Então, se eu abastecesse o meu carro com 1 quilo de álcool, eu sei que isso ia ser gerado aí para o motor, né, uma energia de 6.507 quilocalorias. Só que eu não abasteço o carro por massa, né, eu abasteço por litros. Aí eu te pergunto assim, quanto será que eu tenho de massa em 1 litro de álcool? Se o seu pai fosse, por exemplo, no posto, né, e ele comprasse uma garrafa de 1 litro só, falasse, eu quero só 1 litro de álcool aí. Quanto será que vai pesar aquele 1 litro de álcool? Então, observando, pessoal, a informação que foi dada no exercício, que é a densidade do álcool é de 0,79 kg por litro.
O que significa isso, cara? Olha como isso é fácil de entender. Significa que a cada 1 litro de álcool eu tenho 0,79 quilos. Ou, transformando isso em gramas, eu tenho aproximadamente 800 gramas, certo? Então, se eu comprasse uma garrafa de 1 litro de álcool, eu teria aproximadamente aí 800 gramas de álcool. Então, eu sei que se em 1 quilo, certo? 1 quilo é gerado 6.507, em 0,79 quilos. O que são esses 0,79 quilos? É a massa, é o peso de 1 litro, porque eu quero saber agora por litro, né? Eu quero saber em litros. Quanto será que 1 litro de álcool gera de energia? E quanto pesa 1 litro de álcool, cara, pela densidade? Pesa 0,79 quilos, né? E por isso que é 0,79 quilos por litro. Espero que você tenha entendido isso muito bem, viu? Então, se 1 quilo gera 6.507 quilocalorias, 0,79 quilos vai gerar X para mim. Aí vem mais uma regrinha de 3. Então eu vou até abrir a calculadora aqui, pessoal, porque essa continha ela é muito simples. Se vocês observarem, eu fiz uma regra de 3, mas no final das contas, né, na hora de eu fazer esse cálculo aqui, o que vai acontecer? Né? 1 vezes x vai ser x. Então o resultado dessa conta vai se dar pela multiplicação, né, da massa que eu tenho do meu combustível por litro vezes o quanto ele libera de energia por quilo. Então vai ser uma multiplicação direta, tá? Por isso que eu vou abrir uma calculadora para facilitar e vou deixar até as calculadoras uma do lado da outra aí para a gente comparar os resultados. Então, pessoal, 6.507 kJ vezes 0,79 é igual a 5.140 kJ. Então significa que toda vez que você compra álcool, a cada 1 litro de álcool que você está comprando, está sendo gerado aí a cada 1 litro que é consumido aí pelo motor do seu carro, são gerados 5.140 kJ por litro, certo? Comparando agora a gasolina, fazendo essa análise agora com a gasolina, deixa eu mudar a cor aqui. A gasolina, nós sabemos que a cada 1 kg de gasolina são liberados aí para o motor do carro 9.700 quilocalorias. Essa é a energia que é liberada por quilo de gasolina. Mas eu volto a te falar, você não compra gasolina por quilo, você compra por litro. Mas se eu comprasse uma garrafa de 1 litro de gasolina, quanto ela iria pesar? Observando a densidade que está no próprio exercício, a informação é a seguinte. A densidade da gasolina é 0,74 kg por litro. Então, toda vez que eu compro 1 litro de gasolina, aquela garrafa de 1 litro de gasolina pesa 0,74 quilos. Ou aproximadamente 750 gramas, aí, mais ou menos, tá? Então, se a gente observar, a densidade dela é menor. É uma garrafa de 1 litro de gasolina, ela pesa menos até que a garrafa de 1 litro de álcool, né? O peso é menor. Comparando isso agora, pessoal, por litro, eu vou dizer o seguinte, né? Vou colocar aqui o meu X, a minha incógnita, e fazendo a multiplicação direta, tá? Vou abrir outra calculadora, vou até deixar essa calculadora aberta aqui, ó, com o resultado do álcool, né? E vou abrir uma nova calculadora, aonde eu vou fazer a conta com o resultado aqui da gasolina. Então, 9.700 quilocalorias vezes 0,74 quilos de gasolina são equivalentes a 7.178 quilocalorias. Nesse caso, eu posso te dizer o seguinte, tá? Que 1 litro de gasolina gera uma energia maior que 1 litro de álcool. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a proposta da aula e peço agora para que você, na sua casa, analise as demais questões, tá? Faça a leitura e a resolução, porque agora isso não terá mais conta, tá? Eu só vou te colocar o seguinte, na questão B, pesquise nos postos de combustível o custo por litro da gasolina e do etanol e relacione, né, o custo de cada combustível com o seu poder calorífico. Será que compensa? É a análise que eu fiz para você, por exemplo, anterior aí. Será que compensa?
que a gasolina ela vai ser mais cara, mas muito mais cara também. Será que isso vai compensar? Outra coisa, pesquise as vantagens e desvantagens sobre a produção e uso dos combustíveis, né, álcool e gasolina. Então isso eu vou colocar como uma forma de pesquisa, isso vai estar para você lá no Google Class. Registre as respostas no seu caderno. Uma das primeiras informações que a gente tem é que a gente sabe que a gasolina, além de ser um combustível não renovável, ele é mais poluente, certo? E D, conforme seus estudos, argumente com a Ana sobre a escolha do melhor combustível. Então essa aqui vai ser uma reflexão, não deixa de ser uma conclusão da aula que você vai estar registrando para mim lá no Google Class. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.